Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, queridos, à comunidade da Vila. Seja muito bem-vinda, comunidade da Vila. É uma alegria estarmos juntos, reunidos, nesse domingo de carnaval. Mesmo em meio a tempos tão difíceis, uma guerra mundial acontecendo, mas nem por isso deixamos de crer no cuidado, na fidelidade do nosso Deus. Hoje ainda nós vamos orar juntos aqui por essa situação, mas eu queria começar manifestando a gratidão do nosso coração pela vida de cada um de vocês, pela possibilidade desse encontro e de estarmos juntos aqui. Como a gente costuma fazer, eu te convido para uma palavra de oração. Quero me dirigir também a você que está em casa. Seja muito bem-vindo a esse encontro, de onde você estiver, quando você estiver. Que Deus abençoe a sua vida e que esse tempo seja uma ferramenta para a bênção de Deus nas nossas vidas, para a orientação e para a direção dele para a vida de cada um de nós. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça junto comigo e tenha esse tempo de alinhamento do nosso coração com aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que a vontade dele se cumprindo nas nossas vidas, nessa manhã, nesse encontro, através de cada detalhe que vai acontecer aqui nessa próxima 1 hora. Então fale com Deus, coloque o seu coração do jeito que ele estiver, suas expectativas nessa manhã, sua alegria, seu ânimo, sua esperança ou seu desânimo, sua tristeza, seu desespero. Temos liberdade na presença de Deus, um Deus que nos acolhe, que sonda o nosso coração, que cuida da gente e que nos transforma, tem o poder de transformar as nossas vidas, segundo o querer e a vontade dele. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão nessa manhã, quando nos reunimos e acreditamos, Senhor, mais na Tua graça e na Tua misericórdia do que na nossa inocência. E por isso te louvamos, Senhor, porque a Tua graça nos basta, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e não está sendo diferente hoje. O fato de estarmos aqui é resultado disso, Senhor, das Tuas misericórdias renovadas sobre nós. Então nós te louvamos e pedimos que nesse tempo tão breve que teremos aqui reunidos, nesse encontro, nessa celebração, que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua, nos oriente, traga sabedoria, inspiração do alto, para seguirmos caminhando, Senhor, cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais atentos aos sinais, cada vez mais sensíveis à Tua voz, Senhor. Te louvamos nessa manhã e te engrandecemos, oferecendo os nossos corações, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Te convido a ficar de pé comigo, para cantarmos essa canção de Vencedores por Cristo, que fala sobre o nosso Deus, uma profecia feita por João, sobre um tempo em que ninguém mais terá dúvida a respeito da grandeza, do poder e do amor do nosso Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 ia, lá, ia. E cantamos agora a parte que nos cabe, hein, ó. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 ia, lá, ia. E a nós só nos cabe tudo dedicar. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 ia, lá, ia. Amém. Você crê que Ele está presente aqui? Se por acaso você tem alguma dúvida sobre isso, uma palavra para você: não tenha dúvida, afaste essa dúvida de você. Ele está presente aqui nesse lugar. E nessa próxima música a gente vai cantar sobre o que Ele faz na vida da gente. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, Vamos juntos? os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontrar. O vento sopra e me leva de volta pra quem Ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites. Pra ensina o que é o amor, que estando eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. nas profundezas do mar, depois
Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites. Pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Amém, Senhor. Obrigado por essa mensagem maravilhosa, por essa boa nova de que, mesmo sendo culpados, não tendo a chance, Senhor, de continuar caminhando por causa das nossas escolhas erradas, por causa das nossas falhas, o Senhor tomou sobre si as nossas culpas e fez tudo novo. E é por isso que a gente está reunido aqui e te louva e te agradece nesse encontro, nessa manhã. Dá para nós um pouco da dimensão, um pouco mais da dimensão da maravilha que é, Senhor, provarmos, experimentarmos do Teu amor e da Tua graça. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente pode sentar. Ju, agradeço muito por você estar hoje aqui com a gente, participando, tocando piano, cantando. Júlia Papi, que está junto com a gente hoje aqui. Muito obrigado, querida. Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos, Zé. Obrigado. Simval. Bom dia. Bom dia para vocês e bom dia para cada um dos irmãos queridos aqui, quem está em casa. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu começar esse momento aqui em que a gente terá alguns avisos e vamos orar mais uma vez juntos por dois motivos específicos. Eu queria antes saber quem nos visita hoje. Tem chocolate aí para quem nos visita? Então, queria pedir que você que nos visita e ainda não ganhou chocolate, levante sua mão. Olha ali, ó. Lá em cima também tem gente digna de chocolate, porque está nos visitando. E junto com esse chocolate, né, você recebe, você que não gosta de chocolate, não é só o chocolate, você recebe um marca-página, né, alguma coisa do tipo, com um QR Code. É assim que chama? É assim, né? Aquele negócio que você aponta o seu celular e aí você tem acesso a mais informações a respeito da comunidade da vila, e com isso também você pode trocar ali por uma Bíblia. Você leva ali depois esse marca-página, troca não, mas você apresenta ali, mostrando que você é visitante, e você pode trocar ali por uma Bíblia, se você ainda não tem uma Bíblia, ou levar uma Bíblia para dar para alguém, enfim. E a ideia com isso também é manifestar diante de quem nos visita a nossa alegria por ter cada um de vocês nessa manhã, nesse encontro
aqui com a gente, nos visitando. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não faz parte de uma comunidade cristã, de uma igreja, está procurando, e é da região de São Paulo, a gente já está na torcida para que você tenha encontrado aqui na comunidade da Vila e caminhe junto com a gente. Será uma alegria. Alguém ficou sem receber o chocolate, só para saber? Acho que não, né? Todos que visitam receberam. Vocês sabem que hoje é aniversário do pastor Marcos Botelho, e a gente quer orar por ele, pela vida dele. Ele não veio, porque ele é uma pessoa muito tímida, e aí ele achou que a gente fosse fazer uma surpresa para ele. Ele não gosta muito de surpresa, de bolo, dessas manifestações, e aí ele falou, gente, hoje eu vou ficar em casa com a família e tal, e a gente falou, tudo bem, não tem problema, você vai fazer falta lá para a gente, mas não tem problema. Então a gente quer orar pela vida dele, eu vou fazer essa oração, e no momento seguinte, o pastor Simval vai fazer mais uma oração. A gente quer orar também hoje, especificamente por esse momento de tensão tão triste, tão trágico com a guerra na Rússia, pedindo a Deus que Ele derrame da sua misericórdia, da sua graça sobre a vida daqueles, sobretudo aqueles inocentes, que têm sofrido, que têm perdido familiares, amigos, que têm vivido esse momento absurdo de desespero nesse tempo de guerra. Mas antes, eu vou orar pelo Marcos e gostaria que você orasse comigo, agradecendo a Deus pela vida preciosa do nosso pastor querido, e que ele seja abençoado agora lá na casa dele, onde ele está participando com a gente desse culto remotamente. Senhor, muito obrigado pela vida preciosa desse irmão, desse amigo querido, que tem nos abençoado tanto, que tem doado do seu tempo, do seu dom, das suas aptidões, como nosso pastor, como líder, um dos líderes dessa comunidade, como alguém que tem buscado ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus, e que tem compartilhado com a gente a palavra de Deus e as suas leituras, os seus estudos, e tem nos conduzido. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dele, um líder, amigo, querido irmão de cada um de nós, pedindo que o Senhor o abençoe, que esse novo ano seja um ano ainda mais especial, repleto da tua presença na vida dele, da sabedoria do alto derramada sobre a vida dele, tua graça e teu amor. Que o Senhor os abençoe, o Marcos, a Natália, a Mari, o Dani, e que nós possamos, Senhor, por muito tempo ainda seguir caminhando, tendo o Marcos como líder e como pastor nessa igreja e nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão pela vida dele. Em nome de Jesus, amém. 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 Mano, parabéns aí para você, todo mundo aqui te mandando um parabéns e um beijo muito grande. Pedir agora para o pastor Simval orar por essa questão, essa guerra que está em todos os jornais, que tem sido transmitida ao vivo. Outro dia eu me deparei lá no Globo.com, assista ao vivo, assim, uma coisa me soou estranho, tipo assim, né? Pegue a sua pipoca e acompanhe, assim. Eu falei, Senhor, que mundo é esse em que a gente vive? Então eu queria convidar a vocês e pedir ao pastor Simval que nos conduza nesse momento, numa oração específica por esse tempo, e sobretudo por aqueles que, diferente da gente aqui, num contexto bem distante, têm sofrido de perto essa coisa terrível que está acontecendo. Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente sente numa situação de sofrimento de um povo, a gente se compadece com eles, e nosso coração aqui se aperta de ver o sofrimento, de receber um relato ao outro, de ver, como o Paulinho falou, ver o tempo todo alguma cena, algo que remete à dor e à angústia que tanta gente está sofrendo. Senhor, nosso desejo é que já era que não houvesse guerra, e nós sabemos que o Senhor também. Nós estamos aqui agora para pedir por aqueles que estão sofrendo, por aquele pai, aquela mãe que na angústia, no aperto, não sabe o que fazer com esse ataque, o que ele faz para se esconder a sua família. Nós pedimos a tua proteção,
A atuação sobrenatural sendo a esperança do refugiado, sendo o poder daqueles que estão escondidos agora, sendo o discernimento daqueles homens e mulheres missionários. Amém, Pai. Que estão lá, que decidiram ficar lá, provando para nós que há mentiras que nós acreditamos, que estar no centro da vontade de Deus é um lugar seguro. Isso prova que, mesmo na insegurança, esses missionários, pastores, líderes de igreja que decidiram que ficarão lá para proteger e lutar para que haja algum direito e alguma justiça para aqueles que não têm como sair de lá. Amém. A gente pede por esses homens, por essas mulheres que estão indo para lá agora, para fazer tudo o que podem para proteger, para cuidar da saúde, para dar alguma dignidade para esses que estão agora em tremenda angústia. Amém. Senhor, nós aqui pedimos, seja a resposta da oração daquele povo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um último aviso, antes da nossa reflexão, que eu vou hoje aqui propor. No domingo que vem, pode ser que alguém ainda não sabe, nós avisamos no nosso último encontro. No domingo que vem, domingo pós-carnaval, nós teremos os 2 encontros, o das 9 e o das 11, mas serão ligeiramente diferentes. Por quê? O encontro das 9 é um encontro totalmente voltado para aqueles que são voluntários e têm servido na comunidade da vila, como voluntários nas mais diversas áreas, cuidando das crianças, cuidando das filmagens, Conta comigo. o Conta Comigo, que é diaconia dessa igreja, para os mais antigos de igreja. Diaconia, o pessoal que serve, que chega mais cedo, que vê se o ambiente está legal, que liga o ar-condicionado, que limpa as lixeiras ali dos banheiros, para estar tudo, para você chegar aqui e estar tudo minimamente de acordo. Os voluntários que são da Glocal Aceleradora também. Isso. E para quem ainda não é, mas deseja ouvir mais sobre isso, sobre a visão da vila a respeito de voluntariado, de serviço, então você está convidado para estar com a gente no encontro das 9 horas, tá bom? Ajude a gente a espalhar isso. E teremos também o encontro das 11, onde a gente ainda vai falar sobre isso, mas aí é um encontro para todo mundo, inclusive para aqueles que ainda não querem tratar sobre isso, que por enquanto eu estou conhecendo a comunidade, ainda não vou começar a servir aqui, estou servindo na vida, no meu trabalho, como discípulo de Jesus, mas aqui ainda não. Aí você pode vir para o segundo encontro, mas no primeiro a gente vai estar aqui reunido em torno disso. Teremos inclusive um tempo separado em grupos com cada equipe para conversar sobre isso e tal, e todos que queiram ouvir sobre isso, tratar sobre isso, orar por isso, estão convidados para estarem às 9 horas aqui com a gente no primeiro encontro do domingo que vem, tá bom? Acho que é isso, né? Você já teve a sensação desagradabilíssima de estar sonhando, mas sem saber que é um sonho, é muito real aquilo que está acontecendo para você, e de repente você acorda, e acorda com aquele sentimento de lamento assim no coração. Acordei e não era verdade o que estava acontecendo. E era um sonho bom, um sonho gostoso, uma realidade longe dos problemas, em que estava acontecendo alguma coisa que aquilo estava te fazendo bem. Aí sabe quando você acorda e você fala assim, eu quero dormir de novo. Quero voltar a dormir para ver se eu continuo sonhando. Você já aconteceu isso com você? Tem gente que diz, eu nunca lembro, pastor, dos meus sonhos. Então, para mim, é como se eu nunca sonhasse. Dizem que a gente sempre sonha, né? Mas tem gente que não lembra. Você que lembra dos seus sonhos, já teve essa sensação de acordar e lamentar? Não. Os filmes ilustram muito bem isso. Sabe aquela cena que está acontecendo tudo legal, tudo dando certo, e aí corta daquela cena para uma pessoa acordando na cama, às vezes babando no travesseiro e falando, era um sonho, nada disso está acontecendo. Já teve essa sensação? Eu lembrei dessa sensação e lembrei também
que a Bíblia descreve um tempo vivido por quem está numa boa, está tudo bem, está feliz, diz que ficamos como quem sonha, se não me engano, o Salmo 126, descrevendo um tempo muito bom que o povo de Israel estava vivendo, onde estava dando tudo certo, um tempo de liberdade, diz assim, e ficamos como quem sonha, para descrever os tempos de bonança, os tempos em que parece que a vida é um mar de rosas e que a vida é um sonho. Acontece que quem vive no mundo em que a gente vive, quem vive como eu e você vivemos do lado de cá da eternidade, já percebeu, com muitos sinais ao redor, muitos sinais no mundo, nós acabamos de orar por uma guerra terrível, que a vida não é um sonho. Jesus disse que a vida não é um sonho, quando ele falou, olha só, nessa vida, no mundo, vocês terão aflições, vocês passarão por desespero, vocês terão expectativas frustradas, a vida não será do jeito como vocês gostariam que fosse. O empregado está lá na minha casa doente, à beira da morte, e Jesus fala, vamos lá, eu vou lá curar ele, e esse homem fala, não precisa, não se dê o trabalho, basta daqui você dar uma palavra, e ele poderá ser curado. E Jesus diz, ok, assim será. Tem momentos em que Jesus se deixa ser tocado por alguém, ao invés de tocar, ele não toca, ele é tocado e ele é curado. Então, das maneiras mais diversas, Jesus reage e lida com o desespero das pessoas ao seu redor. Tem situação que Jesus lida com o desespero apenas falando, tem ocasião que Jesus lida com o desespero tocando e curando, tem situação que Jesus é tocado e acaba com o desespero, por exemplo, de uma mulher com um fluxo sanguíneo e um desespero ao longo de toda a sua vida, praticamente, 12 anos, toda a vida não, mas imagino que é 12 anos de desespero ininterruptos. Então surge a pergunta, afinal de contas, então como é que a gente vai lidar? Se cada hora é de um jeito, Jesus, como é que a gente faz? Afinal de contas, vivemos nesse mundo de aflições. A gente vai ler um texto hoje que fala sobre isso, e eu queria mais uma vez fazer uma oração aqui, orar especificamente por aqueles que nesta manhã, nesse encontro, estejam com seu coração desanimado, desesperançoso, talvez desconectado de Deus, com expectativas frustradas, dizendo, eu já não tenho, pastor, nem buscado mais, porque é o medo da frustração, é o medo de que nada aconteça. Eu tenho experimentado isso tantas vezes na minha vida, parece que o mundo está caminhando aleatoriamente, sem um comando, sem alguém soberano por trás. Você já teve essa sensação? Eu já tive, muitas vezes. E creio que muita gente tem sentido isso. Então eu queria orar por isso, e a gente vai ler um texto que vai nos ajudar a reagir na presença de Deus aos momentos difíceis pelos quais eu creio, cada um de nós tem passado. Você ora mais uma vez comigo? Pai, pode haver hoje aqui pessoas para as quais a tua presença, a tua existência, a tua palavra aparentemente não tem feito diferença, Senhor. Essa é a sinceridade do coração agora. Pessoas que estão desanimadas, frustradas, até mesmo desesperadas. E eu me incluo nesse grupo porque eu tenho potencial para perceber na minha vida exatamente essas mesmas características, por vezes. E a minha oração nesse encontro, nessa manhã, é que a tua palavra nos atravesse, nos desconstrua e nos refaça, nos ensine a não temer, mas a crer diante da tua palavra para cada um de nós, Senhor. Que o teu Espírito nos visite de forma especial para sermos transformados por ti, por tua palavra, e para que na inconstância da realidade da vida, entre sonhos e desespero,
sejamos constantes na esperança e confiança em Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos ler hoje Lucas, capítulo 8. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Eu vou ler em três parcelas, em 3 trechos, essa história, essa narrativa, esse episódio que aconteceu com pessoas desesperadas se achegando a Jesus. E eu quero falar justamente sobre isso, a postura, a reação, o coração de quem se achega a Jesus desesperado e o que acontece, como Jesus reage, como Jesus lida e o que ele nos ensina com isso. Lucas 8, a partir do versículo 40, eu vou ler inicialmente até o 42, apenas 2 versículos inicialmente. Diz assim, olha, acompanha comigo, onde você quiser, ou na tela, ou na sua Bíblia aí. Eu leio a versão NVT, se a sua versão for diferente, zero problema. Diz assim, do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes religiosos, um dos líderes da sinagoga local, veio e se curvou, se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, pais, imaginem essa situação, pais e mães, sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Até aqui, inicialmente. Entenda o que está acontecendo aqui. Um líder religioso se achega para Jesus e, humilhado, se curva diante de Jesus, falando: mestre, eu estou desesperado. Minha filha de 12 anos está à beira da morte. Ela já vinha mal, eu fico imaginando. Durante essa última noite, ela piorou muito e eu acordei em desespero e decidi romper essa confusão, essa multidão. Diz que eles estavam no meio de uma multidão, e me achegar a Ti para te pedir, por favor, vem comigo e faz alguma coisa pela minha filha. Uma primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, nesses 2 versículos que nós acabamos de ler aqui, que eu descrevi assim, é o nosso primeiro ponto de hoje. Vê se você não concorda comigo, vê se você não concorda com a palavra que ela nos está apontando. Determinadas circunstâncias da vida nos colocam na condição de humildade e dependência em que deveríamos estar sempre em relação a Deus. Vou ler aqui de novo. Determinadas circunstâncias da vida da gente, sob a soberania de Deus, nos colocam na condição de humildade e dependência em que deveríamos estar sempre. Os momentos de desespero parece que criam um ambiente propício para que o nosso coração dê uma murchada necessária. Às vezes a gente está inflado demais, a gente está quase sendo sufocado aqui pelo nosso ego, pelo nosso status social, pela sensação de que somos autossuficientes e muito poderosos, e parece que precisa alguém com graça e misericórdia vir e furar essa bolha que está inchando e quase nos sufocando sem a gente perceber, e a gente murcha, e a gente se humilha, e a gente passa por cima de protocolos e de coisas que a gente julgava serem muito importantes, para nos humilharmos, reconhecendo a nossa dependência diante de Deus e dizendo: Senhor, eu estou desesperado, tem misericórdia da minha vida. Jairo está desesperado. Não precisaria nem dizer, a filha dele de 12 anos está morrendo. Mas existem outros sinais nesse texto. O simples fato de um religioso daquela época se curvar diante de alguém
que está sob a desconfiança dos religiosos daquele tempo. Um religioso judeu, líder da sinagoga, neste contexto que nós acabamos de ler, o cara não se dobra diante de alguém que não tenha pelo menos o mesmo patamar dele. E Jesus é alguém que estaria sobre a desconfiança da classe dele. Lembra que Jesus vai ser crucificado pelos líderes das sinagogas. Mas tem um homem aqui que passa por cima desse protocolo, tem um homem aqui que passa a não se importar muito com aquilo que vão pensar dele, porque ele está numa circunstância que fez o coração dele se quebrar, se humilhar e se curvar diante de alguém chamado Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi. Fala, Simval, o que você acha? Eu acho que uma das situações que todos nós vivemos é que, imaginando uma situação aqui, a gente tem uma situação de doença terrível, mas é só quem já teve dor o suficiente, chega uma hora que você acredita no que disserem para você. Toma chá, qualquer coisa, inventa uma coisa, você toma esse chá. Vai no médico tal, que esse médico, você vai nos lugares mais absurdos porque você não encontra solução para a dor daquela pessoa que você ama ou para a sua dor. O Jairo chegou nesse ponto, e por tudo que a gente vê aqui, ele é alguém que tem posse suficiente para pagar por isso. Então, tudo que era possível ser pago e resolver de um jeito, digamos, tradicional daquele tempo, ele tinha tentado. É verdade. Então, ele não tinha encontrado solução em nenhum lugar onde ele tinha pisado. E muitas vezes é encontrado ou é repetido isso na nossa história. Quem já passou por dores fortes aí, consegue se lembrar da angústia que é uma dor que não passa em alguém que você ama ou em você, e como você procura solução, e como você fica correndo atrás de um medicamento, e a gente vê esses movimentos, né? Na minha igreja, na igreja que nós estamos plantando, eu digo vocês, né? Porque vocês, quando contribuem para que a nossa igreja seja plantada. Tem um movimento lá, algumas pessoas fazem parte do movimento de trazer esses remédios que estão... que sempre tem resistência para trazer, porque é produzido com um produto que não é muito bem recebido pela população, para resolver os problemas de convulsão, para resolver os problemas de saúde que a gente sequer imagina, mas a angústia das mães, quando a gente lê os relatos, quando a gente ouve isso, é essa angústia que a gente está vendo aqui em Jairo. Eu preciso resolver o problema do meu filho, e se tem uma esperança em um medicamento, ou se tem uma esperança em uma nova descoberta, ou se tem uma esperança em um homem, em uma pessoa que conhece um tratamento, eu vou atrás. Provavelmente, na manhã desse dia, Jairo acordou e os médicos a quem ele tinha acesso disseram: olha, a tua filha piorou muito durante a noite, e se não houver um milagre, é capaz dela partir hoje. Se preparem para se despedir da filha de vocês. Liberou as visitas, né? Você que Sim. já esteve em um hospital, as visitas estão liberadas, apesar de estar na UTI. Quem já não ouviu isso? Tipo isso. Gente, eu lembrei de uma história que eu fiquei pensando, cara, eu conto isso ou não? Porque para mim é algo muito dolorido ainda. Em 2021, eu passei por uma das experiências de dor física, maiores da minha vida. Teve um culto que eu chorei aqui à frente, só de me lembrar daquilo pelo que eu tinha passado, eu nem expliquei direito, ninguém entendeu nada. Quem estava aqui no dia falou: gente, por que o Paulo está chorando? O que está acontecendo? E eu falei meio por alto sobre aquilo, e hoje também vou falar meio por alto, porque é até um pouco constrangedor. Mas eu passei por 2 cirurgias em 2021, sendo que a primeira não foi muito bem sucedida, uma dor muito grande que eu sentia na bexiga. Eu não conseguia fazer xixi direito, gente. Um dia, eu acordei de manhã, imaginem o que é desespero. Acordei de manhã com a bexiga cheia, normal, você acorda de manhã e vai e esvazia a sua bexiga. Imagina você acordar de manhã com a sua bexiga cheia e não conseguir esvaziá-la. Foi isso que eu acordei um dia sentindo. Uma cirurgia que eu tinha feito para resolver esse problema não deu certo e piorou o problema. Zé, Simval, eu comecei a sentir uma dor que eu falei: Luísa, a gente tem que correr para o pronto-socorro, porque eu não sei o que acontece. Eu nunca tinha parado para pensar: o que acontece se eu não consigo esvaziar a minha bexiga?
E eu comecei a sentir uma dor absurda. E falei, Luísa, vamos correr para o pronto-socorro. E fomos de carro. E eu falei, a dor está aumentando muito, eu não sei o que fazer. Vê se tem algum pronto-socorro mais perto do que esse para o qual nós estamos indo. E ela falou, tem um aqui no meio do caminho. Eu falei, bota aí no Waze, porque eu não vou aguentar chegar. Faltam 15 minutos ainda, eu não aguento 15 minutos. Gente, encurtando aqui a história, porque daqui a pouco eu vou querer chorar, porque isso marcou a minha vida, fisicamente, a dor que eu senti. Eu cheguei no pronto-socorro, e assim, quem me conhece um pouquinho mais, quem convive comigo sabe, eu sou uma pessoa que chego nos lugares e costumo ficar quieto, eu não sou aquele que, e aí, tudo bem, pá, eu chego e sento aqui no meu canto, se vier alguém falar comigo, falo, se não vier eu fico ali quietinho. Tem gente que acha que eu sou metido por isso, nossa, o pastor chegou e não falou com ninguém, não é isso, eu sou uma pessoa intro. Eu cheguei nesse pronto-socorro cheio de pessoas falando, alguém, por favor, me ajuda. Eu estou com uma dor muito forte. Pega a senha ali. Fui e peguei a senha. Falei, estou com a senha já. Aí a moça falou, fique calmo, meu jovem. Já já você vai ser chamado. E aí você vai preencher o protocolo. Você está com sua carteirinha aí? Estou. Você preenche o protocolo e depois você aguarda mais um pouquinho que vão te chamar. Tem outras pessoas na fila. Gente, eu levantei e falei, vocês não estão entendendo, eu estou com uma dor absurda, e se eu desmaiar aqui, não tem carteirinha, não tem protocolo a ser preenchido, eu preciso que alguém me leve lá para dentro e resolva o meu problema. Eu falei assim, eu não estou conseguindo fazer xixi. Imagina as pessoas nesse dia no pronto-socorro. Sabe o que é se humilhar, se curvar? Isso para mim foi uma humilhação, gente. Então, acho que alguém constrangido falou, alguém ajuda esse rapaz, dane-se a senha, leva ele lá para dentro, até para ele não ficar incomodando as pessoas aqui. Já tinha criança olhando para mim e falou, mamãe, o que houve com esse tio? Estão rindo. Aí eu vou encurtar, gente, a história. Eu fui lá para dentro e fizeram um procedimento terrível, que eu não vou descrever aqui, mas eu fui aliviado, consegui esvaziar a minha bexiga naquele momento. E depois disso ainda sofri muito, tive quase um episódio semelhante a esse novamente. Enfim, esse problema ainda não está resolvido 100%. Peço até que vocês orem por mim, pelo seu pastor e a internet inteira que agora está sabendo. Para que eu fui contar isso? Resolveram, por um tempo esse problema, e eu voltei para casa falando, cara, o que eu fui capaz de fazer hoje aqui, porque eu estava desesperado. Eu passei por cima de orgulho do meu coração, que eu porventura tenha, por protocolo, a minha característica, né, de timidez. Oi? Pela personalidade. Minha personalidade eu deixei de lado para resolver uma coisa que eu não saberia se eu conseguiria mais suportar. Isso é para a gente entender o contexto do texto que a gente está lendo. Um homem que é naturalmente orgulhoso, porque ele tem uma reputação altíssima nessa sociedade. As pessoas olham para ele e falam, aquele cara é o máximo, ele sabe tudo, se tem alguém próximo de Deus, é ele. Esse cara se curva diante de alguém que os religiosos daquele tempo apontam o dedo dizendo, esse Jesus, ele está causando confusão, ele ainda vai se dar mal. Jairo chega diante de Jesus, rompe uma multidão, se humilha diante de Jesus e fala, Jesus, a minha filha está morrendo, você precisa me ajudar. E com certeza ele cria uma série de expectativas. Eu fico imaginando que ele não teve uma boa noite, ficou acordado ali, olhando para a filha, medindo a temperatura, e quando chega de manhã, parece que chega num limite, esses limites em que a gente diz, chega, alguém tem que fazer alguma coisa, não dá mais para continuar assim. E ele se levanta e anda no meio de um povo, no meio do qual ele não costumava andar, porque ele estava na sinagoga, no
no ar-condicionado, muito bem colocado lá. Ele não ficava andando na poeira no meio das pessoas, mas ele rompe pela multidão e chega até Jesus. E imagino que ele vai criando no seu coração expectativas, dizendo: se eu conseguir chegar até ele, me humilhar, eu já ouvi dizer que ele é diferente, que ele faz milagres, que a palavra dele tem poder. Ele curou um cego botando barro no olho, teve um outro que ele curou só dizendo de longe. Eu vou lá e vou tentar trazer ele na minha casa. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. E esse homem faz isso, chega até Jesus e consegue falar com Jesus. E a gente leu até um momento que diz: e Jesus o acompanhou pelo meio da multidão. Aí eu fico imaginando Jairo andando e falando: Jesus, é por aqui, venha por aqui. E ele está andando, meio que abrindo caminho, meio que empurrando as pessoas e olhando para trás. E Jesus está vindo comigo. E de repente ele olha para trás e vê que Jesus ficou para trás. Jesus parou de acompanhá-lo. Por algum motivo. Ele fala: meu Deus do céu, minha filha está morrendo. E ele olha e vê que Jesus está conversando com uma... Jesus parou e começou a falar: alguém me tocou, super estranho, no meio de uma multidão, que é a continuação do texto que eu te convido a ler comigo. Está acontecendo. Lucas 8, a partir do versículo 43, que é quando as coisas, nós criamos determinadas expectativas, escrevemos um roteiro para aquilo que Deus precisa fazer na vida da gente, como Ele deve fazer. Sabe quando você canta: hoje o meu milagre vai chegar? É hoje. E eu já estipulei como é que eu quero que seja, e eu estou tomando posse desse negócio. Se sair do jeito que eu quero, vai dar certo. Nessa hora, Jairo achava que estava rolando isso. Consegui, cheguei até ele, pedi para ele vir e ele está vindo, na hora que eu quero. Expectativas rolando, está tudo certo. De repente as expectativas dele são frustradas, porque uma pessoa entrou no meio do meu milagre. Alguém atravessou a história que estava acontecendo bem, do jeito que eu queria. Uma mulher, a partir do verso 43, no meio do povo, sofria 12 anos, a mesma idade da menina, né, Zé? De uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante ela foi curada, a hemorragia parou. Aí vem uma coisa estranhérrima, que é: Jesus diz assim: quem tocou em mim? No meio da multidão. Perguntou Jesus, e todos negaram. E Pedro disse: mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: eu sei, Pedro, mas alguém certamente tocou em mim, pois sei que de mim saiu poder. E quando a mulher percebeu, isso aqui é estranho, hein? Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, por que não poderia? Está no meio da multidão, tocou, sai de fininho. Não poderia permanecer despercebida, começou a tremer, ficou com medo e caiu de joelhos diante dele, diante de Jesus. Todos a ouviram explicar, então, por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Ele disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Nesse trecho, em que a história do milagre do homem chamado Jairo é interrompida, aparentemente, as coisas não saem como ele gostaria que saíssem, essa mulher se aproxima de Jesus, toca nas vestes de Jesus, e Jesus fala: alguém tocou em mim. Naturalmente, os discípulos, Pedro, claro, ele que se manifestaria falando isso, falando: mestre, peraí, né, mestre? Como assim? É óbvio que alguém tocou em você. Alguém não, muitas pessoas estão tocando. E aí, para mim, agora aqui uma licença poética. Eu sei que isso não existe, mas vou pedir para vocês uma licença poética. Jesus faz assim: Pedro, calma, eu sei, espera um pouquinho. Eu não te convidei agora a dar uma palavra. Está acontecendo uma coisa aqui importante. E Jesus, ele fala assim: alguém, imagine que fosse você,
ele vai na direção de alguém, ele diz: alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Por que a mulher percebeu que não daria para ela passar despercebida? Jesus não fala assim: alguém me tocou, não estou olhando. Não, alguém me tocou. Por que Jesus quer identificar aquela mulher no meio da multidão? Porque ela é alguém também em desespero, que rompeu com protocolos e com tradições sociais e religiosas, em desespero, se achegando a Jesus. Essa mulher não podia passar perto de um judeu, porque ela era considerada impura, por causa do seu fluxo sanguíneo, uma tradição social, religiosa daquele tempo. Jesus, quando a identifica no meio da multidão, ele está dizendo: ela não precisa mais viver à margem. Essa pessoa está curada. Ele não quer fazer ela passar constrangimento nem vergonha. Mas por que o texto diz que ela tem medo? Porque ela poderia ser penalizada por ter rompido com uma tradição religiosa, com uma questão muito importante naquele tempo. Uma mulher impura tinha que estar afastada, literalmente afastada, à margem da sociedade. E ela estava há 12 anos vivendo nessa situação. Fala, Zé. Ela tinha que estar principalmente afastada do chefe da sinagoga. Se ela encostasse nele, né, se estivesse ali próximo, ele não poderia estar com a função que ele tem. Ele se tornava impuro. Ela tinha tomado os mesmos chás que a menina. Já tinha feito, E é capaz de dia, ter feito coisas ainda piores. E naquele dia de manhã tinha acordado no mesmo sentimento de Jairo. Hoje acaba esse negócio. Mas aí você lembra? Então é isso, quem está em desespero se vê numa condição em que o coração diz: a quem mais eu posso recorrer? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que eu faço, Senhor? Alguém me bota numa maca e me leva lá para dentro, eu vou desmaiar, eu não vou aguentar. E eu fico imaginando Jairo, voltando para Jairo. Jairo parou lá na frente, Jesus estava seguindo, ele olhou para trás, olhou para Jesus e falou: que Jesus está trocando ideia com essa moça, uma conversa que não acaba mais, a minha filha vai morrer. E esse aqui é o terceiro momento, a gente vai caminhando para a conclusão, que é o que eu identifiquei aqui no meu rascunho como contra-expectativa. É a hora que o Jairo diz assim: se Jesus não tivesse sido negligente comigo e com a minha dor, a minha filha não teria morrido. Porque vai chegar alguém nesse meio tempo, você conhece a história, a gente vai ler aqui, que vai dizer: o Jairo, o líder da sinagoga, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha morreu, não deu tempo. Nessa hora não tem mais expectativa nenhuma, expectativa zero, tudo frustrado, não tenho mais esperança. Vamos ler aqui, nada melhor do que a gente ler. Lucas 8, a partir do versículo 40. Eu escrevi o roteiro do milagre, mas Jesus não agiu conforme eu esperava. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, uma conversa que demorou muito mais do que o Jairo gostaria, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Jairo, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse: Jairo, não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando. Mas ele disse: parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo.
Nessa hora a multidão riu de Jesus, pois todos sabiam que ela havia morrido. Vamos até aqui só. Depois a gente já conclui com o restante da leitura até o final desse trecho. Isso aqui, gente, as pessoas rindo de Jesus e o Jairo no seu momento de contra-expectativa, que é aquele momento que caem todas as expectativas, o nome disso é desesperança. É o momento de desesperança. É o momento em que você recebe a pior notícia. A sua filha de 12 anos morreu. Não tem notícia pior do que essa. Jairo provavelmente preferia ter morrido do que ter recebido a notícia de que sua filha morreu. E é assim que pais e mães pensam. É assim que eu penso com relação aos meus filhos. Eu prefiro morrer do que receber a notícia da morte de um filho meu. E o Jairo recebe essa notícia, que joga por terra qualquer expectativa que ele ainda tivesse. Ele chegou a pensar, fico imaginando ele correndo pelo meio da multidão, olhando para trás, vendo que Jesus estava seguindo ele, e ainda com uma espécie de sorriso no rosto. Está dando certo, ele está vindo atrás de mim. Mas aí chega a notícia em que ele não tem mais sorriso no rosto, em que ele diz, já era. É aquele momento em que você diz, eu fiz as contas e não vai dar. É aquele momento em que você diz, o diagnóstico está dado. E é uma doença sobre a qual eu não tenho o menor controle. Eu sei que tem gente hoje aqui vivendo isso. Isso toca o meu coração e essa palavra é para cada um de nós. Porque, gente, o que acontece? Isso é o mais importante hoje aqui. No momento de desesperança total, no momento da pior notícia, existem coisas que a gente consegue maquiar a nossa dor e o nosso desespero. Subterfúgios, coisas que eu uso para, por alguns instantes, tentar esquecer daquilo. Coisas que eu faço para tentar varrer para baixo do tapete uma dor que eu não queria estar sentindo, uma insegurança, uma incerteza que eu não queria ter, mas eu tenho, não adianta. Eu varri para baixo do tapete, mas ela está ali. Nesses momentos, tem uma coisa que faz toda a diferença, que pode transformar, mesmo que não a situação, mas o nosso coração. Essa coisa é a palavra de Jesus. É a palavra de Deus. E abençoados são aqueles que de uma forma ou de outra chegam a essa conclusão, pela dor ou pelo amor, chegam à conclusão de que é a palavra de Deus e a presença dele comigo. Tudo o que eu tenho. Todo o resto não permanece. Todo o resto não me sustenta. Não é que não tenha valor, mas não são capazes de sustentar a minha esperança. As minhas melhores expectativas não dão conta. O meu dinheiro, o meu sucesso, o meu status, a minha reputação, o meu orgulho, as coisas que eu conquistei, nada disso funciona. A gente não tem essa lucidez enquanto determinadas coisas não nos acontecem na vida, parece. Mas o Jairo chegou a essa conclusão quando alguém chega e diz, sua filha morreu, não precisa mais incomodar. Mas aí nesse momento ecoa uma voz maravilhosa e a minha oração, meu desejo é que você ouça no seu coração, nesse encontro e ao longo da sua caminhada, uma voz que diz o seguinte, não tema, continue crendo. Jairo, ouve aqui o que eu vou te dizer. Fico imaginando que o Jairo nessa hora deve ter dado aquela coisa no coração terrível, aquele gelo por dentro, a notícia da morte de alguém que você ama, que você não suporta. Tem gente que desmaia nessa hora, tem gente que nessa hora passa mal e morre também. O Jairo, antes que ele passe mal, ele ouve uma voz que diz, não temas, continue a crer. Essa voz que eu e você precisamos ouvir hoje aqui de manhã, porque ela soa
nos nossos corações: não temas. Continue a crer. Não dá mais tempo, já foi. Não temas. Continue a crer. O diagnóstico está dado. Não temas. Continue a crer. Eu já fiz as contas. Não dá. Não temas. Continue a crer. Eu perdi a pessoa que eu mais amava. Não temas. Continue a crer. Nós estamos voltando para casa. Hoje a gente já cantou isso. Numa jornada de dores, mas que tem um fim garantido por Jesus, para mim e para você. Não tema, continue a crer. Você não está caminhando sozinho. Parece que ele parou, que ele não está mais te acompanhando, mas ele está. E ele te diz: não temas, continue a crer. Vamos continuar caminhando, vamos até a sua casa. Esse é o terceiro ponto. Olha só, o primeiro ponto é: existem circunstâncias que fazem o nosso coração se humilhar e reconhecer a nossa única esperança, quebrando protocolos, quebrando orgulho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: Jesus não necessariamente vai agir de acordo com as suas expectativas. O Jairo percebeu isso aqui. Ele imaginava Jesus chegando a tempo na casa dele, mas Jesus não chegou a tempo na casa dele. O segundo ponto é esse: Jesus não age necessariamente de acordo com as nossas expectativas. O terceiro ponto é, para a gente concluir, existe uma diferença muito grande entre trazer Jesus para as suas expectativas e colocar a sua esperança em Jesus. Existe uma diferença grande entre trazer Jesus para as suas expectativas, isso é uma coisa. Outra coisa é colocar em Jesus a sua esperança. E é isso que Jesus está ensinando aqui quando ele diz para o Jairo, para mim e para você: não temas, continue a crer. Não está saindo de acordo com as suas expectativas, mas não tema, continue a crer. Põe a sua esperança em mim. Essa história mostra para a gente uma realidade que a gente já conhece. A gente pode passar de um momento de sonho, de um momento de expectativas dando certo, para um momento de desespero, assim. Eu fui dormir numa boa e acordei em desespero. Esse é um caminho que acontece da noite para o dia, de uma hora para outra. Num estalar de dedos você recebe uma notícia que faz desabar tudo. O convite que esse texto faz é para que a gente faça o caminho contrário. Do desespero, Jesus nos convida a colocarmos a nossa esperança nele. Do desespero, Jesus nos convida a não temer, a continuar crendo. Esse é o convite que esse texto faz para mim e para você, e ele segue dizendo assim, para a gente concluir: quando chegaram à casa de Jairo, versículo 51, quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago, o pai da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, riso de desespero, certamente, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então, Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Num comentário eu li que a linguagem aqui é uma linguagem de carinho, não é uma linguagem de ordenança, sabe como o pai acorda o filho de manhã atrasado para ir para a escola? Levanta, menino! Não, é como uma mãe acorda a filha, dizendo: filhinha, levanta, vem tomar café. Esse é o tom aqui da voz de Jesus. Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Um pãozinho com manteiga, né? Um pingadozinho.
sem açúcar. Não, para ela com açúcar, 12 anos. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais ficaram maravilhados, diz o texto. Mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Não tem fórmula. Você pode estar pensando, poxa, que história linda, pastor. Mas quem disse que vai acontecer assim na minha vida? Eu acredito nessa história. Eu não acredito nisso aí acontecendo assim comigo. Deixa eu te dizer, não vai acontecer assim com você. Que a gente já viu aqui, não necessariamente, porque não tem fórmula. A gente tenta identificar o sistema, a receita. Não tem receita. Não tem receita. A gente não tem a certeza de como será. É impossível ter. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que jamais, nem ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas uma certeza a gente tem: aquele que é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos, aquele que é capaz de superar qualquer expectativa, as melhores, as maiores expectativas, mais do que pedimos ou pensamos. Ele diz a mim, diz a você, assim como disse ao Jairo: não temas, continue crendo, vamos continuar caminhando, vamos até a sua casa, vamos ver o que vai acontecer, ainda não é o fim. Essa é a palavra para a gente, palavra de Deus para nós nessa manhã. Zé, você gostaria de trazer mais alguma coisa, algum pensamento? Quando a gente pensa na palavra de Jesus, e Jesus como palavra, né, e João gosta de falar isso, no Evangelho de João começa apresentando Jesus como a palavra. Em 1 João, na carta, né, de João, fala assim, né, que a gente viu essa palavra, ela se revelou a nós e nós a apalpamos. Esse trecho mostra Jesus sendo apalpado, né? A mulher pegou ele, a multidão estava junto dele. Então, é um trecho que para mim demonstra, e como você conseguiu mostrar com clareza, né? Essa palavra é viva, a gente consegue encostar nela. É uma palavra que não é abstrata, mas ela toca os nossos corações e a gente vive ela porque Deus encontrou a gente nessa palavra. Né? Essa palavra, gente, é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Essa palavra é a palavra que lá no começo cria todas as coisas. Não é o Paulo Nazaré dizendo para você, olha, calma, fica tranquilo. Não é isso não, gente. É a palavra que criou todas as coisas, a palavra que se permite ser tocada, abraçada, a palavra que dá a própria vida para que eu e você tenhamos vida, mesmo depois de morrer aqui. É essa palavra, né, Zé? Legal. Que diz, não temas, continue crendo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Simval, pastor Simval, você poderia fazer essa oração para a gente, concluindo esse tempo aqui de reflexão? Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente, em dado momento, tem grande expectativa sobre o que queremos fazer, o que queremos viver. E essa expectativa a gente traz para o Senhor. E as coisas não vão como a gente queria e acontece como o Paulinho falou aqui, a gente fica longe, a gente fica desanimado, a gente perde a esperança. Que esse momento aqui seja uma renovação de esperança, seja a hora de dizer, eu vou continuar crendo. Renova a esperança, me enche de fé, continuo caminhando. Recebo a palavra de Jesus de Jairo sobre a minha vida, continuo crendo, não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Amém. A circunstância não mudou, o que muda é a minha atitude diante dela. Amém, Pai. É assim que a gente quer andar, Senhor, crendo e sem medo, baseado no Teu poder, baseado nas Tuas palavras.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Te convido a ficar de pé comigo. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz bem. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvor. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia, tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvor. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia, tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a esperança renovada que Ele traz sobre nós, a direção do Espírito Santo, a sabedoria, ouvidos atentos do Espírito Santo em nós para ouvirmos a voz de Deus dizendo: não tenha medo, continue crendo. A cada dia dessa semana, a cada passo que dermos, a cada decisão que tomarmos, Ele diz para nós: não tenha medo, continue crendo. Que seja assim
na vida de cada um de nós a cada dia. Deus te abençoe, uma boa semana. Nos vemos nos grupos pequenos e no domingo que vem, a minha sugestão como seu pastor é que você venha no das 9. Vamos conversar sobre serviço, sobre voluntariado, sobre se voltar para a nossa cidade como Igreja de Jesus. Se você não puder estar às 9, às 11, estaremos juntos e nos encontramos. Deus te abençoe. Uma boa semana.